querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ver comigo as características da verdadeira igreja fundada por Cristo pelas Sagradas Escrituras. Você sabe, né, aqui entre nós, você sabe muito bem que a Sagrada Escritura é a tradição escrita da igreja. Ela fala da fé da igreja. Ela mostra a fé dessa igreja. Ela fala da verdade pregada por essa igreja. Você sabe que a Bíblia ela é um mapa que leva ao tesouro. E quem nos dá esse tesouro não é a Bíblia. Quem nos dá esse tesouro não é a Bíblia. A Bíblia é o mapa que leva ao tesouro, que é Jesus. Mas quem nos dá Jesus é a igreja. Nós não recebemos Jesus eucarístico, nós não recebemos a presença viva de Jesus no sacramento da Eucaristia, nem da confissão, da letra, do papel, não. Nós recebemos através da igreja. Quem nos dá Jesus é a igreja, na pessoa dos padres, dos bispos, entende? Não é a Bíblia que nos dá Jesus, a Bíblia nos leva a Jesus. Agora, quem nos dá Jesus é aquela que é fundação e sustentáculo da verdade, como a própria Bíblia ensina, 1 Timóteo 3,15, a igreja. Então, através da igreja, nós recebemos Jesus presente, vivo e real, sua carne viva, seu sangue vivo na Eucaristia. E quem é a única igreja que faz isso, que prega isso, que nos dá essa grande verdade de fé, como maior dom de Deus para nós, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, nós vamos entrar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, sempre dê o joinha nesses vídeos. Convido mais um a se inscrever nesse canal, porque aqui nós trazemos a doutrina da igreja, da verdadeira igreja fundada por Cristo, através das Escrituras Sagradas. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós conhecermos as características da verdadeira igreja, nós vemos nas Sagradas Escrituras que aqui mostra uma hermenêutica. E é uma hermenêutica 100% católica. Essa que é a verdade, né? Nós conhecemos a verdadeira igreja pelas Sagradas Escrituras quando nós vemos que nessa igreja, como diz Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 1, a sabedoria criou a sua própria casa e nela talhou 7 colunas. Ou seja, Provérbios 9, 1 está falando nada mais, nada menos do que Mateus capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. De que tu és Pedro, Quefas, da qual fundarei a minha igreja. Então veja, as características ali dessas 7 colunas são os 7 sacramentos dessa igreja do Novo Testamento, dessa igreja da Nova Aliança. Veja as características, veja a hermenêutica, veja a ensinança, o ensinamento que é dado por essa igreja e a Sagrada Escritura narra. A Sagrada Escritura prova. A Sagrada Escritura é a tradição escrita da igreja. Mostra a fé dessa igreja, o ensinamento dessa igreja. É uma hermenêutica extraordinária, é sensacional, né? Então nós vemos essas características. É fácil para uma pessoa ler só a Sagrada Escritura, como, né, como aqueles que se separaram, os apóstatas da fé, se separaram da igreja, lê para lá e para cá, lê do Gênesis ao Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, não entende de nada, passa por cima de uma coisa e de outra, também há adulterações, deturpações, né, que fazem das Sagradas Escrituras. Mas uma característica sensacional, óbvia e clara para reconhecer a verdadeira igreja são os 7 sacramentos. Isso mesmo, são os 7 sacramentos, a começar pelo primeiro sacramento, que é o primeiro sacramento da iniciação cristã, o batismo. A única igreja que prega o batismo como relata as Escrituras é a Igreja Católica. Isso mesmo. É a Igreja Católica. Que é a única igreja que prega que o batismo apaga o pecado original.
É claro que as sequelas ficam. É como você, o sujeito que mata outra pessoa, tira a vida de outra pessoa, ela se arrepende, ela se converte, né? Ela busca um padre para confessar, ela é perdoada, mas a pena ela não pode apagar, porque ela teria que ressuscitar aquela pessoa de volta. Entende? É como o pecado original. O pecado original, como diz o Salmo 50, eu já trouxe desse canal, versículo 7, diz: eu nasci no pecado, minha mãe já me concebeu no pecado. E o batismo apaga esse pecado, mas fica as sequelas. Tanto que nós pecamos. Eu peco, você peca, somos pecadores. Somos chamados a serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Temos que lutar pela santidade. Temos que lutar, porque se não formos santos, não vamos entrar na salvação eterna. Mais uma característica da igreja verdadeira: ela prega a santidade. As heresias não acreditam em santidade. Por isso chamam os santos de ídolos. Tal qual prega a santidade essa igreja fundada por Cristo, que ela é fábrica de santos. Fábrica de santos. Hebreus capítulo 12, versículo 23. E de Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Já mostra os santos que já chegaram à perfeição. Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Fala das almas dos santos que estão no altar do céu, da igreja celeste, clamando, verso 10 diz, e abriram a boca e clamavam ao Cordeiro, e clamavam a Jesus, pedindo justiça. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos as características, a hermenêutica da igreja verdadeira, a começar pelos sacramentos. O batismo. Depois vem, e nós vemos o batismo, o sacramento do batismo, quando Jesus manda, não é? Quando Jesus manda batizar em Mateus capítulo 28, versículo 19. E por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Veja, discípulo de todas as nações. Quem é a igreja que batiza todas as nações? Ou seja, que batiza anciãos, adultos, crianças? A igreja católica. Característica evidente de que ela é a igreja verdadeira. Porque prega na doutrina do batismo que nós recebemos o Espírito Santo no batismo, nos tornamos filhos de Deus e o céu se abre para nós. As 3 razões teológicas do batismo. Quem é a única igreja que prega isso? Católica, apostólica, romana. As características óbvias da igreja verdadeira nas Sagradas Escrituras. Logo vem o crisma, ou seja, o sacramento da confirmação. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Vou pegar aqui com você. Atos, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 15. Diz assim. A partir do 14. 8:14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Ó, 2 colunas da igreja. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis. Aqui, ou seja, nós sabemos que o sacramento da confirmação só acontece dentro do santo culto da missa, né? A fim de que eles recebessem o dom do Espírito Santo, visto que ainda não tinham sido, ainda não tinha descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas só tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos impuseram as mãos, aí está, puseram as mãos, quando o bispo impõe as mãos, diz, recebam o dom, e eles receberam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo, recebam o dom de Deus na nossa testa. São Clemente, no ano de 88, o 4º Papa da igreja, que governou a igreja do ano 88 a 97, São Clemente chamou isso aqui de sacramento da confirmação. São Clemente, o 4º Papa da igreja, denominou, que está lá em Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Deixa eu só pegar se é 3:4. Eu sempre esqueço o capítulo. 4, é 4:3.
São Clemente aqui. São Clemente I, São Clemente Romano, o quarto Papa da Igreja, chamou isso daqui, denominou isso aqui de sacramento da confirmação, o crisma. São Clemente, quarto Papa da Igreja no século I, chamou essa imposição de mãos de sacramento da confirmação, que é a confirmação do batismo. Por isso que eles iam, você vai ver os Atos dos Apóstolos falar da fé dessa igreja, que quando eles eram batizados, eles iam confirmar logo o batismo sobre essas pessoas que eram batizadas, que através do batismo se tornavam membros do corpo de Cristo, membros da igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. Então preste atenção, amados. São Clemente Romano, São Clemente I, ele também foi dali de São Clemente, foi chamado de Papa, dali começa a ser chamado de Papa. O bispo de Roma começa a ser chamado de Papa. Vocês estão entendendo? São Clemente, ele é considerado o primeiro pai da Igreja Apostólica Romana, porque ele pregou sobre os dogmas, falou sobre os dogmas e sobre a hierarquia da igreja. Ele defendeu a hierarquia da igreja e a religião dogmática. São Clemente Romano, gigante da fé, o quarto Papa da igreja Filipenses, ele aparece em Filipenses capítulo 4, versículo 3, Paulo diz, cujo nome está escrito no livro da vida no céu. Aí está, onde nós vemos aí a Santa Teologia nos mostrar, por esta visão, que o Papa, ele vai direto para a salvação. A Santa Teologia diz que ele coloca um dedo no purgatório, só um dedo no purgatório e vai direto para a salvação eterna. Porque seus nomes estão relatados no livro da vida do Cordeiro. Entende, mano? Tem que se estudar, tem que conhecer para saber qual é a igreja verdadeira, para não fazer como fazem as falsas doutrinas, que lê para lá e para cá a Sagrada Escritura e não entende nada. Nós vemos os pontos, as características da igreja verdadeira. Tu és Pedro, Kefas, sobre essa pedra. Kefas, o nome aramaico significa pedra, significa rocha. Fundarei a minha igreja. Quem é a única igreja que prega que a igreja foi fundada por Jesus sobre os apóstolos? Qual é a única fé que ensina isso? A fé católica. Porque Jesus não disse. E sobre esta pedra angular, a Bíblia mostra Jesus de três formas. Quando fala que Jesus é pedra, fala de três formas. Fala pedra angular, pedra rejeitada pelos construtores e pedra que se tornou. Então, dessas três maneiras, pedra angular, pedra rejeitada e pedra que se tornou. Então, só essas três maneiras que a Bíblia fala. Então veja que quando a Bíblia refere-se a Cristo, chamando ele de pedra, tem um sobrenome. Mas quando refere-se a Pedro, no Novo Testamento, de pedra, como você vê ali, Jesus muda em João capítulo 1, versículo 42, o nome de Simão para pedra, para Kefas, que quer dizer pedra, quer dizer rocha. Quando Jesus disse, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra fundarei a minha igreja, sobre essas cefas, sobre essa Kefas, pedra, tá feminino, Kefas, pedra, feminino. Veja que Pedro é masculino, Petros, grego. Né? Aí as falsas doutrinas confundem, porque, foi em grego. Não, Jesus falava aramaico. Estava falando aramaico quando fundou a sua igreja. Kefas, pedra, da minha igreja. Então, qual é a única fé que prega isso? A fé católica, fundada sobre os apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Estais edificados do fundamento dos apóstolos. Então foi fundada sobre os apóstolos, da qual a Kefas, Pedro. A pedra, Pedro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, outra ponte que liga a eternidade, que essa igreja ficou clara em um dos seus concílios, que não existe fé sobre essa igreja, é o que diz logo o versículo 19 do capítulo 16 de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que tu ligar na terra, veja, ligarei na terra. Aí está essa ligação. Veja que é a Bíblia que mostra que a igreja é que liga a eternidade. Não é a Bíblia que liga a eternidade. Não é a Bíblia infalível. É a igreja infalível. Você está entendendo? Tudo que ele ligar, tudo que essa igreja ligar na terra, tudo que estiver ligado a ela, está ligado na eternidade, com a salvação. Qual é a única fé que ensina isso? A fé católica. Características da igreja verdadeira. Abra os olhos. Isso são as características da igreja verdadeira. O pior cego, disse Jesus, eu repito em todos os vídeos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E aí vamos dar ouvido a falsos profetas, distorcedores, deturpadores das Sagradas Escrituras, que nem nós vemos hoje. A Bíblia diz que no final dos tempos iam aparecer muitos falsos profetas. Foi o próprio Jesus que ensinou em Mateus capítulo 24, versículo 11. Ele disse que viria um tempo em que o amor de muitos iriam se esfriar. E nós vemos, cadê a caridade das pessoas para com as outras? Está cada vez mais sumindo. E no esfriamento dessa caridade surgiriam muitos falsos profetas, muitos ensinamentos diferentes. Você vê o protestante aqui ensina uma coisa, outro protestante acolá de outra denominação ensina outra, outro protestante acolá ensina outra. Muitos ensinamentos, uma série de mestres, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, vai dizer que viriam falsos mestres, essas pessoas acossadas em ouvir novidades nessas falsas doutrinas. Características da igreja verdadeira, a hermenêutica, você está vendo comigo. Então esse ligar, ligou na terra, está ligado no céu. Aí é onde vem o termo religião. Qual é a única fé cristã que prega isso? Católica. Então tá aí as características da igreja verdadeira. De religare. Religião vem de religare. De ligare, religare, será ligare, estar ligare à eternidade. Está ligado. Que ligar na terra está ligado à eternidade. São as características da igreja verdadeira. Mais uma característica da igreja verdadeira, ela é aquele que defendeu São Clemente Romano, né? Aquele que defendeu Santo Inácio de Antioquia. Ela é hierárquica. Isso. Ela é hierárquica. Sabemos que ela tem um magistério formado pelo episcopado, pelo presbiterado, os padres, pelo diaconato. Como nós sabemos que as características dessa igreja, que ela tem sucessão apostólica. Pega comigo. Atos capítulo 20, versículo 28. Vamos ver a sucessão apostólica? Por isso quando a gente diz igreja que não tem sucessão apostólica, não é igreja. A igreja é aquela que tem sucessão apostólica, ou seja, que veio dos apóstolos. Os apóstolos ordenaram os bispos ordenaram os presbíteros, que são os padres, ordenaram os padres, e assim existe 2000 anos de hierarquia, amados. 2000 anos de hierarquia. Você vê Santo Inácio no século I defendendo a hierarquia da igreja. Santo Inácio diz o seguinte, num dos seus escritos ele diz: aquele que esconde alguma coisa do bispo, ele se torna o primeiro filho do diabo. Você está entendendo? Apenas esconder. Fazer algo que esteja fora dessa igreja, que não foi essa igreja que ensinou, é ser o primeiro filho do diabo. Santo Inácio de Antioquia disse isso, escreveu isso. Ele disse, Santo Inácio disse, onde está a igreja católica está Jesus. Onde está Jesus está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Santo Inácio de Antioquia. No ano 107. No ano 107, no primeiro século da igreja. Os primórdios da igreja. Olha o que São Paulo diz no capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. A sucessão apostólica, aqueles que vão suceder os apóstolos, os bispos. Preste atenção. Para lá a orelha, ponga lá a lupa. Vê o que vem. Cuidai de vós mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Constituiu, veja aí. Constituiu para o lugar de quem? Para o lugar dos apóstolos. Veja lá, constituiu bispos. Para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Pácata, aqui está. A igreja, para administrar, para continuar com essa fé, para continuar levando essa fé, aqui fala da instituição
dos padres apostólicos, daqueles que foram ordenados, instituídos pelos apóstolos em pessoa. Amados, aqui estão as características da igreja verdadeira. Ela é apostólica, ela é hierárquica. Ela tem uma hierarquia. Entende? Você sabe que as 3 colunas da igreja, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós vemos São Clemente, nós vemos Santo Inácio de Antioquia defender a hierarquia dessa igreja. Né? Defender o Santo Magistério. É as características da igreja verdadeira. Não temos como fugir, amado, da verdade. Mais uma característica da igreja verdadeira. A igreja verdadeira apostólica, ela tem que ensinar aquilo que Jesus deu para ela. Sabe o que Jesus deu para ela? O sacramento é o maior de todos os sacramentos? Sua carne e seu sangue. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus tomou o pão depois de ter dado graças. Graça significa eucaristia. Ação de graça significa eucaristia em grego. Não é? Deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quem é a única fé que diz isso é verdadeiramente, isto é com pão consagrado, isto é verdadeiramente o corpo de Cristo, verdadeiramente o sangue de Cristo, a fé católica, característica de que ela, e que é a centralidade da fé. E Jesus disse: fazei-o. Jesus mandou repetir esse sacrifício. Ali é o sacrifício. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando que não se deve dar dízimo. O dízimo só pode ser dado ao altar que há sacrifício. Não pode ser dado em altares onde apenas louvores. Você vê essas igrejas fundadas por homens, só tem louvores, não tem altar de sacrifício. No protestantismo não tem altar do sacrifício. O dízimo não é dado a um púlpito, é dado à igreja que faz e que realiza esse sacrifício. Aí Jesus disse, fazei-o isto. Então quando Jesus institui a Sagrada Eucaristia, sua carne e seu sangue, fazei isto. E quem é a única igreja que continua fazendo, celebrando esse santo sacrifício? Católica, característica verídica, verdadeira da igreja fundada por Cristo. E ele prega na sinagoga de Cafarnaum: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem é a única fé que ensina que a Eucaristia é Deus, pão vivo descido do céu, é o próprio Jesus, corpo, pão e divindade, a fé católica. Hermenêutica pura. A hermenêutica, ela é 100% católica. A hermenêutica cristã, ela só mostra uma fé católica, como mostra as Sagradas Escrituras. Nós somos a religião cristã do pão. Nós não somos a religião cristã da palavra, porque a palavra nos salva. A palavra não é nela que está a salvação, não é ela infalível, mas ela mostra a salvação. Ela é um GPS que nos leva à centralidade. Ela é um mapa que nos leva ao tesouro, que é Cristo. Qual é a única fé que ensina isso? Católica. Amados, está óbvio, está claro, que nós olharmos verdadeiramente. Veja esses ex-pastores que se converteram ao catolicismo, a verdadeira igreja de Cristo. Eles buscaram e eles entenderam dessa maneira. Como Scott Hans, que encontrou a missa no livro do Apocalipse. Depois vou trazer um vídeo mostrando a Bíblia na missa, que tinha no outro canal e foi excluído. Então nós estamos vendo aqui que essa igreja ela tem sucessão apostólica, que ela é a religião do pão, o pão vivo descido do céu, ou seja, da Eucaristia. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e vou ressuscitá-lo no último dia. Qual é a única igreja que prega a carne e o sangue de Cristo, que nos dá a vida eterna? Católica. É as características, amados, da igreja fundada por Cristo. Ela é 100% católica. Qual é a única igreja que prega que o casamento, o matrimônio tem que ser na igreja e não no civil, como ensina as falsas doutrinas? Católica, porque é isso que a igreja ensinou. Veja o que Paulo ensinou sobre o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, 39, Paulo diz que se a mulher ficar viúva, ela está livre para casar com quem quiser, tanto que seja no Senhor. Aí está dizendo que seja, Paulo diz que seja na igreja, porque o casamento no Senhor é na igreja. As falsas doutrinas dizem que é no civil. E eles não têm autoridade nem sucessão apostólica para celebrar sacramento nenhum, principalmente o casamento. Por isso, eles jogam para a lei dos homens. Mas a lei dos homens não é a lei de Deus. Entende? A lei mata, diz Paulo. Preste atenção. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz que
as doutrinas diabólicas impediriam o casamento no Senhor e impediriam o alimento dado pela igreja do Senhor, criado pelo Senhor e dado para os fiéis, para os que conhecem a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a versículo 5. Você está me compreendendo? Aqui está, amados, as características da igreja verdadeira. Ela é a religião do pão, ela é a religião que veio dos apóstolos, ela é hierárquica, ela tem sucessão apostólica e ela é sacramental. É a igreja dos sacramentos. Então, meu cristão, minha cristã, fica aqui esse pequeno vídeo para lhe mostrar as características da igreja verdadeira através das Sagradas Escrituras. Porque a Sagrada Escritura, a tradição escrita dela, mostra a fé ensinada por ela. Uma fé de 2000 anos. Uma igreja hierárquica. É uma hermenêutica maravilhosa, hermenêutica santa, hermenêutica verdadeira. Entende? Aqui, trazendo, mostrando para você as características da igreja verdadeira fundada por Cristo, porque ela fala da fé desta igreja. Deus abençoe você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de dar o like e convidar mais um a se inscrever. Salve Roma, salve Maria Imaculada.